Pra quem não sabe, esse é meu ato de coragem número 752. No 753 eu prometo que eu paro e eu continuo pra sempre. Eu estou pretendendo fazer isso, pelo menos uma vez na vida. Pela primeira vez eu não vou ter desespero em monetizar, tá? Então, o que acontece nessa vida? Pela primeira vez, eu vou tratar isso como um vlog, como um modo de eu desabafar, de eu colocar as minhas coisas aqui, de eu compartilhar um pouco com vocês sobre as coisas da vida, o que tá acontecendo, e principalmente sobre uma coisa que eu decidi fazer e levar a sério de verdade, que é o livro. Chegamos a esse ponto. Mas o que acontece? Já tem um tempo que eu tô querendo levar ele a sério, porque eu tô lendo muitas coisas, principalmente depois que eu acabei de ler O Mais Esperto que o Diabo. Então ele me deu uma gama de ideias e ele me deu uma gama de entendimento sobre verdadeiramente o que é esse ponto da lei da atração, sabe? Então, começar a levar isso a sério, vou fazer um desafio de 10 semanas, porque ele tem 10 capítulos. Então eu vou começar a fazer um desafio de 10 semanas pra poder eu ver se funciona, tá? Então eu vou compartilhar aqui toda semana com vocês pelo menos um vídeo do primeiro capítulo e eu vou aplicar, eu vou dizer como eu apliquei, de que jeito eu apliquei e se verdadeiramente funciona, mesmo que eu já tenha visto na prática muitas coisas acontecendo, mesmo que eu faça isso inconscientemente, você tem aquele estalo na cabeça de dizer assim, ah, tá. Sabe o ah, tá? Então, o ah, tá. Então, muitas coisas que parecem, mas não é, ou então não parecem, mas são, vem basicamente disso. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre os 10 capítulos sobre a lei da atração, e eu vou trazer pra vocês o que é, como deixa de ser, como é e tudo mais. Mas uma das primeiras coisas dos quais a internet ficou zoando muito sobre esse assunto, mas uma das coisas dos quais eu entendi muito é que não interessa quanto tempo você fique sentado, meditando e pensando em todas as coisas que você quer. Nenhuma entidade vai descer dos céus com uma arca de Noé cheia de ouro só porque você ficou sentado meditando e pensando em todas as coisas que você quer. Simplesmente é assim que funciona. Então assim, eu gosto de pensar que existem dois tipos de lados em relação à lei da atração. Quando você pensa que o pensamento, ele molda a sua vida e ele atrai coisas, então eu tenho dois tipos de pensamentos em relação a isso. O físico, que não estou dizendo matéria física, né, matéria de escola física, eu estou dizendo o físico mesmo, de palpável, você ver e observar aquilo acontecer. E o outro lado, eu vejo a coisa mais no sentido espiritual da lei da atração, falando o universo, entidade, ou seja lá no que você acredita. Então eu vejo isso numa situação bem interessante, que é, primeiro de tudo, o físico é, quanto mais pensamentos negativos você tem, né, quanto melhor ou pior for a qualidade dos seus pensamentos, mais inseguro ou corajoso você fica. E quanto mais você arrisca, mais resultados diferentes você tem. Então o que acontece? Nós vivemos em um mundo onde a gente é cercado por notícias ruins. Então a sua cabeça, ela começa a ficar pensando sobre medo, você se concentra só nas coisas ruins, você se concentra só em experiências ruins, você não se concentra nas experiências felizes. Eu tenho certeza que de 10 comentários, se tiver um negativo, você vai se concentrar só no hate e você vai ignorar todos os comentários positivos que as pessoas vão fazer. A gente faz isso, todo mundo faz isso, você não é o único ou a única, tá tudo bem. Só que a grande questão aqui é você mudar isso. Então o que acontece? É um segmento. Se eu tenho pensamentos negativos, eu não vou ter autoconfiança, eu não vou arriscar, eu não vou fazer nada, eu vou me esconder, eu vou ficar de mau humor, eu vou ter inveja das outras pessoas que estão conseguindo e eu não. Eu vou fazer um bando de coisas negativas, vou pensar negativo, vou fazer negativo, vou viver uma vida negativa e assim vir uma bola de neve. Do mesmo jeito, é a questão do positivo. Não vou dizer que coisas ruins não vão acontecer, mas tudo depende do modo como você vai lidar com isso. E aí o que acontece? Existe também a questão do espiritual. O que eu aprendi com O Mais Esperto que o Diabo que me fez levar um pouco mais a sério o segredo?
ele ensina da seguinte forma, como você vai orar. E assim, gente, eu não quero levar em consideração religião, não quero levar nada. Eu só estou dizendo que eu vou tentar aplicar na minha vida algo que eu aprendi em um livro e eu estou dizendo que eu vou tentar ver se isso dá certo. É isso que eu estou dizendo. Mas eu já testei isso e várias vezes dos quais eu pedi o plano para Deus, a coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Então, o que acontece? Segundo o mais esperto que o diabo, existe uma existe uma inteligência infinita, que no caso seja Deus, o universo ou a entidade que você quiser acreditar, não interessa aqui, a gente não tá falando de religião, tá? A gente tá falando de lei da atração. Então, não interessa em que você acredita, mas existe uma inteligência infinita que é muito mais esperta e muito mais inteligente que a gente, óbvio. Então, o que acontece? Existe o lado que ficou muito pejorativo na internet, que é, se eu ficar pensando, alguma coisa vai acontecer. Não. Como eu falei, nenhuma entidade vai descer na Terra para te dar uma arca de Noé cheia de ouro só porque você ficou pensando e imaginando. O plano vai acontecer. As coisas vão começar a acontecer. Então, você vai ver um vídeo que você não deveria ver, você não está acostumado a ver, você vai clicar em alguma coisa. Então, quando você for pensar, pede o plano para você conquistar isso. A forma que você vai fazer. Não o final, mas, é claro, tenha em mente o que você quer, mas saiba que o plano, eles vão te dar o plano, mas para você conseguir conquistar isso. E não vão só pegar e descer, opa, toma aqui um Audi, toma aqui, não sei, uma Ferrari, toma aqui uma casa nova, toma aqui dinheiro. Não é assim que funciona. Então, eu já testei e eu vou fazer de novo. Eu já testei e aí eu vou fazer de novo. Só que dessa vez eu vou levar a lei da atração um pouco mais a sério e vou fazer acontecer, né? Vamos testar, vamos ver, e eu tô muito ansiosa pra poder fazer isso. Então, cada semana eu vou trazer um capítulo diferente de como eu apliquei, de que jeito que eu apliquei, o que está aqui no livro e o que eu verdadeiramente apliquei na minha vida, tá bom? É isso. Vamos ver. Essa, eu não lembro qual é a tentativa que eu estou fazendo, mas eu pretendo ficar aqui por mais tempo e dessa vez eu não vou desistir. Isso é uma promessa pra mim mesma. Estou fazendo isso por mim mesma, pra mim mesma. Eu preciso fazer isso e eu quero fazer isso. Hoje é dia 13 de agosto de 2026 e eu não vou parar. Dessa vez eu não vou parar.